Olá, caros alunos, bem-vindos ao nosso segundo bloco, e neste segundo bloco nós vamos falar sobre o desenvolvimento sustentável e a ecoeficiência nas empresas. Nos últimos anos da década de 60, ganhava corpo na comunidade internacional a ideia de que haveria uma incompatibilidade entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Então, até a década de 60, cientistas, organizações não governamentais discutiam esse assunto do meio ambiente, mas não havia uma efetividade, por parte dos governos, das empresas, um movimento de olhar mais para esse assunto relacionado ao meio ambiente. Aí houve, com a publicação do relatório Limites do Crescimento, de 1972, cujos autores são os americanos Dennis e Donella Meadows, e foi patrocinado também pelo Clube de Roma. Esse relatório que ele apontava que, se fossem mantidos os níveis de industrialização, poluição, produção de alimentos e exploração dos recursos naturais, os limites do crescimento seriam atingidos em menos de 100 anos, e isso seria o começo do fim da humanidade. Então, esse relatório ele apontava de forma catastrófica os limites do crescimento. Então, o próprio crescimento populacional seria estagnado em menos de 100 anos por conta da escassez de alimentos, justamente por conta dessa intensidade de exploração dos recursos naturais e também da poluição. Aí, depois da publicação desse relatório, a comunidade, as discussões sobre o meio ambiente começaram a ser mais intensas. Algumas correntes eram contrárias a essa catastrófica, diziam que os recursos não seriam esgotados, e eles estavam fazendo um alarde muito grande com relação a isso, que isso não chegaria a esse ponto. E aí esse relatório, essas discussões chegaram até a culminação da Conferência de Estocolmo de 1972, onde a questão ambiental ganha visibilidade pública. E nessa conferência houve uma participação ativa do Brasil. Então, nessa conferência, os embaixadores brasileiros, eles, antes de ser realizada essa conferência, eles fizeram outras reuniões junto com diversos ministros de outros países, e cientistas. Então, essas reuniões prévias, o Brasil, os embaixadores brasileiros, eles conversaram com os demais, levaram inclusive alguns participantes dessa conferência, alguns ministros de outros países, para o Brasil, percorreram o Brasil, e mostraram como a desigualdade social, a pobreza, também estava ligada à poluição, à degradação do meio ambiente. Então, naquele relatório lá do Limites do Crescimento, publicado pelos americanos, eles também, no relatório, eles apontavam que os países desenvolvidos, eles tinham uma maior condição de poder minimizar os impactos ambientais. Já os países em desenvolvimento, eles não tinham essa condição de poder ter um crescimento sustentável, e aí teria que ser limitado esse crescimento, esse crescimento desse país, o crescimento econômico desse país, para não exacerbar os efeitos no ambiente. Então, já os brasileiros, eles tinham uma visão diferente. Eles convenceram os participantes que
os países em desenvolvimento, né, eles não teriam que ter o ônus, né, da poluição que os países desenvolvidos tinham, né. Então quem deveria pagar eram os países desenvolvidos, né, teriam que diminuir os impactos no ambiente. Em 1973, Maurice Strong utilizou pela primeira vez o conceito de ecodesenvolvimento para caracterizar uma concepção alternativa de política de desenvolvimento. Então, a partir desse momento, começou a se falar em desenvolvimento sustentável, né? Nessa concepção ele colocava não só a questão econômica, mas também a questão social, a questão cultural, né, a questão ambiental, nessa visão. Durante os anos 80, muitos desses esforços para o desenvolvimento sustentável foram se enfraquecendo, apesar da crescente atuação do movimento ambientalista. Houve o avanço da crise ambiental e o aprofundamento de problemas econômicos e sociais, né, para a maioria das nações, reforçou a importância de se adotar esquemas integradores. Então, da conferência de Estocolmo até a próxima, né, 20 anos depois, esse assunto foi perdendo força, né, e aí houve um avanço na crise ambiental. Diversos desastres foram acontecendo nessa época, como por exemplo lá em Chernobyl, a explosão lá da usina de Chernobyl, a emissão de gases tóxicos lá por uma indústria química lá na Índia, né, em Bhopal, na Índia. Então, vários acontecimentos, várias crises ambientais, fatos que impactaram negativamente no meio ambiente, né, matando inclusive várias pessoas, foram acontecendo essas crises, e aí até culminar numa próxima convenção, né? Em 1987 é divulgado um novo relatório, né, da Comissão de Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum, onde retoma-se a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Então, nesse relatório também relatava esses acontecimentos de crises ambientais, né, e voltou-se à tona a questão do desenvolvimento sustentável, né? Esse relatório faz uma abordagem em torno da complexidade das causas que originam os problemas socioeconômicos e ecológicos da sociedade global, e também denuncia a dilapidação do capital ambiental do planeta, né, a exploração exacerbada dos recursos naturais. O relatório de Brundtland apresenta uma lista de ações, né, a serem tomadas pelos estados, e também define metas a serem realizadas a nível internacional, tendo como agentes as diversas instituições multilaterais. O trabalho dessa comissão terminou com recomendações para que a Assembleia Geral da ONU convocasse uma segunda Conferência Internacional do Meio Ambiente, que foi marcada para 1992, ou seja, 20 anos depois daquela primeira conferência lá de Estocolmo. E o que é desenvolvimento sustentável, né? De acordo com esse relatório do Nosso Futuro Comum de 1988, né? Lá eles trazem o conceito de que desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. Então, esse conceito, né, traz bem a noção, né, de que o consumo dos recursos, né, deve ser feito de forma que não comprometa as necessidades futuras, né, desses recursos naturais. A conferência, a Rio 92, a Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, das Nações Unidas,
ela representou o primeiro passo de um longo processo de entendimento entre as nações sobre as medidas concretas visando reconciliar as atividades econômicas com a necessidade de proteger o planeta. Então, essa conferência estabeleceu a Agenda 21, né, que é um plano de ação para o desenvolvimento sustentável no século 21. Depois dessa conferência, ainda teve a Rio+20, né, onde os países, né, reafirmaram, né, se comprometeram, né, a continuar, né, com as medidas mitigadoras, né, de diminuição de emissão de poluentes, né, de promover proteção ao meio ambiente, né, de forma sustentável. A noção de desenvolvimento sustentável leva à a necessária redefinição das relações sociedade humana-natureza e, portanto, uma mudança substancial do próprio processo civilizatório. Então, a noção de desenvolvimento sustentável, ela não só deve ser levada para as empresas, né, mas sim como todo o mundo, né, todas as pessoas do mundo. Então, ela deve ter uma mudança de cultural mesmo, né, do próprio processo civilizatório. A noção de sustentabilidade implica também uma necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e necessidade de desenvolvimento e capacidade de suporte. Então, sustentabilidade é isso, equidade social, né, melhoria na qualidade de vida das pessoas e, assim, promover um desenvolvimento com uma maior capacidade de suporte dos recursos naturais, né. Aí nesta tabela 1, nós podemos observar, ele retrata bem a diferença do paradigma antigo, né, cartesiano, versus o paradigma da sustentabilidade. Então, o paradigma cartesiano traz uma ideia reducionista, mecanicista e tecnocêntrico, né. Já o paradigma sustentável, né, traz as ideias de orgânico, holístico e participativos. No cartesiano, os preceitos éticos são desconectados das práticas cotidianas, né, já o sustentável coloca a ética integrada ao cotidiano. No cartesiano, seres humanos e ecossistemas são separados, né, em uma relação de dominação. O ser humano domina a natureza, né. Já o sustentável, os seres humanos são inseparáveis dos ecossistemas. É uma relação de sinergia, de parceria. A natureza é entendida como descontínua, né, o todo formado pela soma das partes, né, no cartesiano. Já no sustentável, a natureza é entendida como um conjunto de sistemas interrelacionados, o todo maior que a soma das partes. No cartesiano também é um bem-estar avaliado por relação de poder, né, dinheiro, influência, recursos, lucro. E no paradigma sustentável, o bem-estar é avaliado pela qualidade das interrelações entre os sistemas ambientais e sociais. ênfase na quantidade no cartesiano. No sustentável há uma ênfase na qualidade, né, na qualidade de vida. No cartesiano há uma ênfase na competição. No sustentável na cooperação. O cartesiano tem pouco ou nenhum limite tecnológico. O sustentável há um limite tecnológico definido